Hoje nós vamos estar falando sobre adversidades. Adversidades. Só para a gente fazer uma separação, queria que passasse por lado de cá todo mundo que nunca teve adversidade e passasse por lado de cá todo mundo que já teve adversidade, né? É brincadeira. Você já teve alguma adversidade na sua vida? Luta, tribulação, dificuldade, coisa difícil de passar. A palavra adversidade, ela fala exatamente disso, né? Desses prefixos e sufixos aí. Alguma coisa que está indo em uma direção, aí tem um versus, adversos, aí tem um revés, muda o sentido. Você está caminhando bem e de uma hora para outra acontece alguma coisa que você é obrigado a mudar o sentido, a direção da sua vida, tomar alguma posição, tomar algum partido, fazer buscar algumas possibilidades que você não tinha pensado antes. Isto é a adversidade. Também fala nesses versos que nós estamos, eu gosto de às vezes colocar algum versículo também para a gente ir vendo. Olha só o que no texto áureo da nossa lição, ela fala, João está dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. Paz depende de circunstância. Estou falando de paz. Será que paz depende de circunstância? O que João está dizendo ali, para que em mim tenhais o quê? Paz. E ele, depois de um ponto e vírgula, ele muda, ele complementa o sentido da frase dizendo: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ali eu coloquei aquela figurinha que você já conhece bastante. Mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. Aquilo ali eu acho que é uma garça, né? Parece que é uma garça. E um sapo está na boca dela e ela está nas últimas ali, engole, não engole, porque se passar um pouquinho ali já era, já foi. Mas ela está lutando até no fim. O que são aflições? Aflições que João está falando ali. No mundo tereis aflições. Aflições também vem de um verbo do grego que quer dizer o ato de prensar. Imagina uma prensa. Imagina aquela caldo de cana, né? Que a gente vai na feira e você pega aquela cana, que lá é uma prensa. Você passa uma vez naquele caldo, daquele negócio lá, e o caldo sai um pouquinho, mas o camarada, eu não sei se porque ele quer economizar, é sovina, mas na realidade, aquele último caldo, se você reparar, ele torce aquela cana, alguns têm algumas técnicas, uns torcem e outros dobram. O que torce eu acho que sai melhor. Aí ele torce aquela cana e passa de novo naquela moenda. E se você for reparar, se você tomar somente o último caldo, você vai ver que o último caldo é o mais doce que tem. Então, metaforicamente, o ato de prensar, isso nesta palavra, aflição, significa exatamente as nossas tribulações, nossas dificuldades, as nossas lutas, aquilo que às vezes nós gememos, aquilo que às vezes nós não damos conta de superar com as nossas próprias forças. Você pensa, será que agora vai? E aí parece que alguém resolve dobrar você mais uma vez, né? E você pensa, não vou dar conta, não sai do outro lado, vai embuchar esse negócio aqui, não vai passar, vai ficar engastalhado. E dobra e passa do outro lado, e sai de lá e alguém vai dizer que aquilo lá foi uma coisa boa. Aí eu te pergunto, você que é crente, você que é fiel, você que tem no seu coração a paz, eu te pergunto, será que crente passa por aflição? Fiel, não, crente fiel.
Não, fiel. Dizimista, passa por aflição? Doença, passa? Não, mas eu estou falando de crente fiel mesmo, você não está entendendo. Passa por doença? Tribulação, passa? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas, e pessoas às vezes falando e pregando que às vezes crente não passa. Se eu for fiel, eu não passo por dificuldade. Não existe na Bíblia, em lugar algum que você vai ver que a sua fidelidade vai te liberar de passar por lutas. Não existe isso. Eu coloquei aqui um salmo, quem está falando aqui é o salmista, e eu creio que é Davi. Ele está dizendo alguma coisa que ele passou na vida dele, e que ele estava sem saber o que fazer. Olha aqui o salmo de número 13, o que diz assim, olha o que ele está falando, salmista. Até quando, ele conversando com Deus, até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Olha a conversa dele com Deus. Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração todo dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu vacilar. Quem está falando aqui? Um homem de Deus colocado na Bíblia para ser alguém que vai nos dirigir, nos guiar, alguém que vai fazer com que a gente possa espelhar. Pastor, mas o senhor está fazendo apologia à desgraça, à tristeza, que crente tem que ficar passando por tribulação? Não estou falando nada disso. Eu estou falando para nós não ficarmos iludidos, para nós às vezes não ficarmos enganados, de que mesmo nós, porque eu vejo que a vontade de Deus é que a gente aprenda alguma coisa nesta terra. Eu te pergunto também mais uma vez, será que crente mesmo vai a psiquiatra, psicólogo? Mas eu tenho às vezes ouvido que ir psicólogo e psiquiatra é falta de fé. Crente não tem que ir psiquiatra e psicólogo. Tem que ir psiquiatra, psicólogo? Você acha que sim ou não? Porque muitas pessoas acreditam que não, isso é verdade. Tem gente que acredita que não deve ir. Isto é uma verdadeira mentira. Porque, raciocina comigo, se esse tipo de pessoa que acredita, tem boa fé, tem no seu coração, mas se esse tipo de pessoa acredita que não deve ir psicólogo, psiquiatra, por tratar da cabeça, elas não deveriam também ir a médico, cardiologista. Ninguém deveria ir em cardiologista. Ninguém deveria levar os filhos no pediatra, quando está doente. Ninguém deveria ser internado em hospital. Teve uma vez, às vezes nós ninguém pode falar de fé, e ninguém deve colocar a fé de alguém em prova. Cada um tem a sua fé e cada um age da maneira que sentir no seu coração. Às vezes, coisas que você fala assim, a minha fé me leva a isso, a mim às vezes não me leva. Eu não tenho às vezes a sua fé. E às vezes você não tem a fé que eu tenho em determinadas coisas. Lá um dia numa igreja, uma irmã falou assim para mim, me chamou e disse assim para mim, pastor, ela na realidade, ela foi cortando diabetes. Ela cortou o dedo do pé, depois cortou mais um pedaço do pé, aí depois cortou o pé inteiro, aí depois o médico falou que talvez ela tivesse que cortar a perna até aqui. Um dia ela me chamou lá e falou assim, pastor, eu quero que o senhor saiba uma coisa. Ela sempre me procurava. Eu quero que o senhor saiba uma coisa, a partir de hoje, eu nunca mais vou tomar remédio para diabetes.
e a partir de hoje eu não vou ao médico, e o médico, eu não vou cortar a minha perna. O que o senhor acha? O que o senhor me fala? Eu disse para ele, eu não posso decidir isso para a senhora. Eu não posso fazer essa decisão para a senhora. A senhora e Deus é que tem que tomar essa decisão. Porque Deus não falou nada a meu respeito, a seu respeito comigo. Então é a senhora que tem que tomar essa decisão. Eu sei que ela tomou a decisão de não tomar mais os remédios, e não ir médico, e não fazer aquilo. Infelizmente, ela partiu. Mas ela partiu porque ela tomou uma decisão. A decisão dela, será que foi certa ou será que foi errada? Eu não tenho condição de dizer, de falar isso, e ninguém tem condição de dizer se talvez foi certo ou foi errado. Se foi sensato ou não, talvez sim. Mas cada um de nós tem uma fé, o bastante para nós fazermos planos e projetos diante de Deus. A pessoa que vai no médico, vai nos psicólogos, vai nessas coisas, é claro que a pessoa não deixa de ter fé por isso. Porque Deus coloca essas pessoas exatamente para isso. No momento de aflição, Deus cura? Claro que cura. Porque no meio das adversidades, eu creio que pode acontecer a qualquer um adversidade, se não, Isaías, na minha opinião sincera, Isaías nunca deveria ter sido cerrado no meio. Moisés deveria ter entrado na terra prometida. A filha de Baraque, por exemplo, nunca deveria ter sido dada como oferta, como sacrifício, num voto que o pai dela fez por ela. Paulo não deveria ter sido morto nunca antes da hora. No momento em que os cristãos mais precisavam dele, Paulo foi morto. João Batista perdeu a cabeça por causa de alguém, uma bobagemzinha que talvez Deus pudesse, na nossa concepção, por que Deus não fez isso? João Batista deveria ter tido vida longa, na minha opinião, mas enfrentou adversidades. E Deus permitiu essas adversidades na vida destas pessoas. Introdução ali. Romanos 8, 28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas faz o quê? Contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados. Está faltando nada aqui, não? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Está faltando aqui. Hã? Está faltando amam a Deus ali, né? Está faltando amam a Deus. Está faltando ali, amam a Deus. Aí tem ali, daqueles que são chamados, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Você acha que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Sim ou não? A pergunta que não quer calar, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus não acaba com todo tipo de sofrimento? Por que Deus permitiu tanta coisa ruim na vida, no passado, e permite coisas ruins acontecer com gente boa? Parece que gente ruim não morre. Você já observou? Tem um acidente, o cara está bêbado, que não tem nada, ele atropela, bate num poste, capota, não sei quantas vezes, o infeliz não morre, mas quem ele atropela vai e morre. Por que Deus não acaba com as coisas ruins desse mundo? Tem um filósofo do capeta do ano passado, ele dizia o seguinte: se Deus é onipotente, Ele não é bom. E se Ele é bom, Ele não é onipotente. Por
que Deus não acaba com o mal? E eu já te respondo. Para Deus acabar com o mal, Ele teria que acabar com quem? Com os malfeitores. Ele teria que acabar com quem? Com as pessoas. Ele teria que acabar com... A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um só que faça o bem. Se Deus acabasse com todas as pessoas, imagina na situação hoje, Deus faz uma seleção lá do céu e separa tudo quanto é trem ruim, gente ruim, e puf, dá um infarto em cada um. Agora eu quero ver. Agora sim, agora a humanidade vai ficar tranquila. Deus já fez isso uma vez, vocês lembram? Deus já fez isso uma vez. Lá, quando Noé, ele acaba com o mundo. Porque estava, naquele momento, ele precisava, porque as pessoas eram poucas ainda, ele não tinha ainda, Cristo não tinha nascido. Por que Deus não acaba, então, com todo esse mal que existe? Porque se Ele fizesse isso, tirasse todos os ruins, evidentemente Ele estaria acabando também, imediatamente, com o nosso livre-arbítrio. Ele estaria arrancando do meio das pessoas o chamado livre-arbítrio. Mas para balancear isso aí, o que Deus faz? Ele chama Jesus Cristo e coloca Jesus Cristo no meio de tudo isso, no meio desse caos. Ele insere Cristo no meio da história. Ele insere Cristo agora, assim como Moisés, a Bíblia diz que, assim como as pessoas olhavam para aquela serpente lá no deserto, obrigado, com a serpente lá no deserto, e todo mundo que olhava para aquela serpente, se era bom, se era ruim, se não prestasse, se era gente boa, se caminhasse até aquela serpente, olhasse para ela, chegasse nela, na serpente, porque ela chegaria com fé, que ele seria curado. Então hoje, assim como aquela serpente é levantada, a comparação é a mesma. Todas as pessoas agora que olharem para Jesus, serão saradas e serão curadas. Curadas de que maneira? Curadas no seu interior, curada na sua alma, curada no seu físico, curada em tudo, cura a eternidade que estava caminhando para cá, agora Deus coloca a eternidade novamente no seu caminho, no seu rumo. Por isso que Deus não acaba com o mundo, acaba com as pessoas, Ele colocou alguém para ter uma chance, uma oportunidade, porque se Ele arrancasse o seu livre-arbítrio, acabaria com tudo. Você poderia dar, mas eu não tenho livre-arbítrio para escolher. O que adianta, então, você é um robô daqui para frente, porque as coisas acontecem ruim, Deus tira, vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando, e aquelas pessoas, será que não vão ter oportunidade, não? Você já viu algum bandido converter? Algum safado converter, malandro converter, assassino converter, prostituto converter, prostituta converter, ladrão converter, você já viu alguém? Perguntaram para a filha do Billy Graham, se Deus é bom, por que Ele permite esse sofrimento? Ela deu uma das respostas mais maravilhosas que eu já vi. Depois, se você puder entrar na internet, em qualquer lugar, no YouTube, você vai ver as respostas dessa mulher. Ela disse, não, Deus também acha da mesma maneira. Deus concorda exatamente com tudo que o mundo está passando. Mas, quando Ele quis entrar nas escolas, as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, foi abolido que a religião não poderia estar dentro das escolas. Ela dizendo, então, quando Ele quis entrar nas escolas, ninguém quis. Quando Ele quis entrar dentro dos lares, as pessoas não quiseram. Quando Ele quis entrar, e ela foi citando os momentos em que Deus foi tentando entrar na história da vida e o homem dizendo não. Foi tentando entrar no coração de cada um contra o homossexualismo, contra o aborto, essas coisas, e as pessoas foram dizendo sim para essas coisas e dizendo não para Deus. E aí ela perguntou, a partir do momento então que as pessoas se converterem desses seus maus caminhos, a Bíblia então diz que lá em 2 Crônicas 7,14, não é isso? Então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra,
restaurarei a sua vida, restaurarei o seu coração, restaurarei a sua alma, farei de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Cada um de nós um dia já foi transformado aqui por Cristo. Sim ou não? Deus permite sofrimento para nos lembrar que o céu não é aqui. Deus permite sofrimento na nossa vida para nos trazer no nosso coração. Muitos de nós acreditamos e vivemos de tal maneira como se aqui fosse o nosso lugar. Lutamos com unhas e dentes, parece que para permanecermos aqui nessa terra, para nós deixarmos coisas materiais aqui nesta terra. Damos o nosso melhor da nossa vida, os nossos melhores dias, os melhores esforços, os nossos melhores momentos, o nosso melhor do nosso coração em prol das coisas que ficarão aqui nesta terra. E esquecemos que nós somos eternos, mas uma eternidade que deve ser conquistada e vivida aqui nesta terra. Todos estão me entendendo? Diga amém. O texto aqui, ele fala de uma coisa, eu coloquei aqui, ele fala que todas as coisas. Que todas as coisas? Quais as coisas? As coisas boas e as coisas? Você acredita que coisa ruim também coopera para isso? Paulo diz lá, complementando aqui, ele diz no verso 31, ele diz assim: se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Mas tem muita gente que diz, como no verso 37, que diz assim, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não é em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia não está falando em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ele está dizendo o seguinte: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Que essas coisas, pastor? Luta, tribulação, angústia, dor, coisas ruins que acontecem. É disso que Paulo está falando aqui, ó. Perseguição, lutas, tudo que acontece de ruim. Estas coisas aqui contribuem para o bem daqueles, o quê? O que Paulo está querendo dizer para nós, que independente das circunstâncias aqui, e ele complementa dizendo, nenhuma tribulação pode nos afastar do amor de Cristo. Olha o que ele diz assim, e eu fiz questão de colocar: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder pode nos afastar do amor de Cristo. Você pode dizer amém por isso? Sabedoria nas adversidades da vida. Será que Deus trata os seus filhos como pré-adolescentes? Como pré-adolescentes? Será que Deus trata... Você já viu pré-adolescente? É a fase que mais precisa de correção. Não é isso? É a fase que, se você não corrigir, o negócio não caminha correto. Na pré-adolescência é o caminho, é o momento que precisa da correção total, da orientação total dos pais. Será que Deus nos trata assim? Dessa maneira, toda hora precisando de correção? Depois vocês perguntam para minha mãe, né, minha mãe? A pior fase que eu já tive, eu acho, foi a pré-adolescência. 9 até os 12 anos, 13 anos mais ou menos, foi terrível. Foi terrível. Né? É de 8. Hã? E adolescência também. A juventude. Aí o mundo já começou a ensinar. Mas minha mãe, ela tinha um jeito bom e simples de ensinar essas coisas. Eu era muito terrível, às vezes, saía para a rua de cedo, voltava à tardezinha, com os colegas, ia para as cachoeiras, aqueles negócios que criança do interior tem. Vai para as cachoeiras, fica brincando o dia inteiro nas cachoeiras, pula de cima daquelas árvores enormes, cai pertinho de pedra, não machuca, aqueles negócios, não afoga, não tem nada. Escorrega nas pedras, sabe, aqueles negócios todos. Aí a minha mãe me esperava eu chegar em casa. Aí eu chegava em casa,
lá no fundo tinha uma casinha, o banheiro, só que o banheiro era daquele de tramela, sabe? Não tinha tranca, era uma tramela, e você puxava a porta, a trem abria. Se você puxa a tramela, puxa a porta um pouquinho, a tramela virava lá por dentro e a porta estava aberta. E a minha mãe tinha essa tática, eu entrava para o banheiro para tomar banho, estou lá tranquilo, quando é fé, eu da porta. Pelado, pensa numa coisa dessa. E a minha mãe entrava e ela fazia uma promessa, agora nós vamos acertar. Veja só, uma mãe fazer isso com o filho. Mas às vezes nós pensamos que Deus age da mesma maneira, fica procurando em nós os defeitos e as coisas ruins para em todo momento ficar nos corrigindo. Eu coloquei essa figura aqui para ilustrar aqui das adversidades da nossa vida, sabedoria nas adversidades da vida. É que as adversidades podem causar diversas reações na muita vida, nas nossas vidas. Alguns crentes, ao passar por dificuldades, eles desintegram totalmente. Outros saem mais fortalecidos. Mas uns se deixam abater, vão lá no pó, não conseguem levantar mais. Isso aqui é muitas pessoas, os coaches, que gostam de usar essa ilustração. É um sábio falando para o seu discípulo de como que deveria ser, o discípulo reclamando das adversidades da vida, e o sábio querendo mostrar para ele como a maneira que nós saímos das adversidades. Aí ele ilustra com essas três figuras. Aí ele diz, pega 3 vasilhas diferentes, coloca água nas 3 vasilhas, e a hora que a água estiver fervendo nas 3 vasilhas, você vai colocar essas 3 coisas. Na primeira vasilha você coloca a cenoura que é dura, né? A cenoura que é tudo dura, parece que é um coração que é duro, que é forte, que é resistente, mas quando jogou a cenoura dentro da água quente, passou pouco tempo depois, a cenoura se tornou murcha, mole, desintegrando. Ou seja, parece que algumas pessoas, alguns cristãos, alguns crentes, que parecem que externamente duros por fora, mas quando passam pela dificuldade, pelas lutas, pela adversidade, saem dela de uma maneira totalmente deformada. Aí jogou um ovo, que na outra vasilha parece que é frágil, parece que a casca é fininha, qualquer coisa vai quebrar. Jogou o ovo lá dentro daquela vasilha e daqui a alguns minutos o ovo sai endureceu. E a casca já, aquela proteção, não precisava mais daquela proteção. Talvez nós podemos usar até as 2 maneiras. Mas o que eu quero usar nesse instante é que, às vezes, pessoas que entram frágeis, pessoas que entram tranquilas em uma luta, elas saem de lá das lutas e das adversidades, ao invés de saírem melhores, elas saem endurecidas. Já não acreditam em mais nada, não acreditam em Deus, não acreditam que Deus vai agir, não acreditam que Deus é Senhor de todas as coisas, não acreditam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, assim como o ovo na água, passando pela adversidade da água quente. Assim como a cenoura passou, o ovo passou e saiu diferente, saiu embrutecido, saiu duro, era maleável, frágil, e saiu endurecido. Mas aí jogou a terceira ilustração, jogou o café, ou o pó de café, dentro da água, na mesma água fervendo, na mesma adversidade. O que aconteceu? O café, diferentemente das outras 2 estruturas, ele transformou o ambiente em que ele estava. Na mesma água quente que foi jogado, ele começa, transforma, deu odor, deu um cheiro diferente, deu um sabor diferente na água. Passando pelas mesmas adversidades, aí eu pergunto, será quem nós somos diante das adversidades? Cenoura, ovo
Ou nós podemos transformar a situação que está ao nosso redor, através da adversidade. Sair de lá mais fortalecidos, mais revigorados, com o coração do mesmo jeito, maleável por Deus. Mas que a gente possa transformar, dar gosto, dar vida, dar cheiro no lugar que nós estamos. Não reclamar, não murmurar, não blasfemar de Deus. Segura a sua boca, segura as suas palavras. Está difícil, vai, continua, persevera. Continua buscando, bate, continua batendo na porta, que a porta vai abrir, uma hora vai abrir para você. Você crê assim? Diga amém. Imprudência, causa de adversidade. Muitas vezes a adversidade acontece porque nós procuramos com as nossas próprias mãos. O que vocês acham dessa mesa aí? Essa aqui é uma foto tirada quando eu tive lá em Miami, num lugar longe, distante lá em Miami, na Cheesecake Factory. Você só consegue visualizar essas coisas ruins, assim, onde você coloca os olhos. O que você acha de uma foto dessa? Hã? Bom ou ruim? Bom ou ruim? O momento é excelente. Pensa, você sozinho diante de uma torta desse tamanho, esconde ela de trás no seu quarto, com a calda muito assim, bem muito calda por cima. Pega um prato daquele, vai partindo os pedaços, você vai comendo a torta, vai comendo e empanturrando. Essa aqui, ó, olha que beleza. Olha que maravilha. Olha ali, a Tuane faz, né? A Tuane faz umas tortas boas, viu, gente? Gostosas. É bom ou ruim isso daí? É bom demais da conta, meu Deus do céu. Mas será que vai fazer bem? Quais as consequências que isso vai ter? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Tem um verso na Bíblia que diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Ou seja, às vezes nós com as nossas próprias mãos procuramos as adversidades, procuramos as lutas. Tem muita gente, eu te dizer uma coisa, tudo que está escrito na Bíblia você não precisa fazer teste, não precisa testar, já está escrito, só basta seguir. Você não tem que fazer teste com Deus igual Gideão fez. Senhor, eu já casei com um, vou casar com mais dois, eu não vou escolher, não vai ser crente agora, Senhor, mas eu quero fazer um teste com o Senhor. Se for do Senhor, meu casamento vai durar mais que 6 meses. Isso é teste para se fazer com Deus, irmãos? Senhor, eu conheci esse mala, mas eu creio que esse mala vai transformar numa coisa boa. Vai ser um cara, meu pai não gosta dele, minha mãe não gosta, minha avó não gosta, minha tia não gosta, o pai dele não gosta, a mãe dele não gosta, mas eu amo ele, Senhor. É o homem da minha vida. Eu quero fazer um teste com o Senhor. Será que precisa fazer isso? Tudo que às vezes nós procuramos com as nossas próprias mãos, já tem na Bíblia, para não deixar a gente cair, não deixar a gente passar pelas tropeços, dificuldades, mas às vezes nós fazemos questão. Você já escolheu sogra e sogro na sua vida? Quando você foi casar, você pensou, essa sogra é a sogra que eu queria na minha vida. Esse sogro aqui é o sogrão que eu sempre busquei, vou casar porque esse sogro aqui é gente boa demais. É isso que a gente faz? Parece que você fica cego, você não olha para mais lugar nenhum. Mas deixa eu parar de falar mal dos outros também. Vamos para frente.
Vamos para frente. Causas das adversidades. Pronto, vamos falar um pouquinho disso aqui. Você já reparou que às vezes, quando nós temos lutas em uma área, Deus nos dá bênção em outras áreas, parece que para balancear a coisa? Parece que quando nós temos problemas, sei lá, financeiro, a gente parece ter uma paz dentro de casa, calma, tranquilidade. Você pode ser bem, às vezes, com a família, mas às vezes lá no seu trabalho é uma tribulação, uma luta terrível. Às vezes parece que Deus faz as coisas para dar uma controlada, da gente não sair do rumo, não sair do prumo. Causas da adversidade. Primeira coisa, eu coloquei uma coisa aqui, por causa do pecado. Algumas coisas que nos causam adversidade. O pecado. Por que o pecado? Será por que essas adversidades acontecem? Dá exemplo. O exemplo lá do filho pródigo. Por que ele voltou para casa? Por que o filho pródigo voltou para casa? A Bíblia diz o seguinte, que lá, quando ele estava lá no último grau, lá no chiqueiro, a Bíblia diz que ele tinha fome, queria comer, fala que ele queria comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava coisa alguma. Às vezes Deus permite exatamente isso na nossa vida. Nem amigo, nem família, nem ninguém, pessoa alguma do nosso lado, para nos ajudar, para que a gente possa o quê? Olhar, visualizar, ter uma visão diferente da nossa vida, porque senão o que aconteceria? Nós continuaríamos da mesma maneira em pecado. O filho pródigo só voltou para casa porque ninguém deu nada mais. Aí ele chegou em si. Aí ele lembrou lá da casa do pai, da comida do pai, do abraço do pai, do afago do pai, das riquezas do pai, o que ele tinha no pai. Enquanto ele estava com dinheiro no bolso, enquanto ele estava gastando com a mulherada, prostituição, droga e carrão e tal, vida boa, a Bíblia não diz que ele pensou em Deus de maneira alguma. Ele só pensou em Deus quando ninguém quis dar coisa alguma para ele. Às vezes Deus faz exatamente isso conosco. Aí você pensa assim, parece que eu não tenho mais amigos, meus amigos sumiram. As pessoas que estavam perto de mim me abandonaram, nenhuma ligação, ninguém mais fala comigo, coisa alguma. Preste atenção, talvez seja a correção de Deus na sua vida. Faça uma reflexão no seu dia a dia. Minha empresa, pastor, nada que eu faça, eu ponho o melhor administrador, o trem vai para baixo. Começa a fazer uma avaliação na sua vida. Outra coisa, pela frieza. Algumas adversidades acontecem pela frieza. As pessoas não oram, não leem a Bíblia, vai na igreja quando pode, não precisa de coisa alguma. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele forem repreendidos. Olha só, a pessoa chegar a desmaiar com a correção de Deus na vida dele. Veja que correção terrível. Não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Outra coisa, excesso de bênçãos. Você já pensou que você pode não prosperar, não está prosperando porque você é arrogante? Você já pensou nisso alguma vez? Pastor, eu não estou prosperando, não prospero de jeito nenhum. Você já pensou nisso? Estou falando uma coisa só. Será que você não é arrogante o bastante, que se Deus te der alguma coisa, você estiver lá em cima, você vai se esquecer de Deus, vai virar as costas para Ele e vai viver a sua vida como se nada tivesse acontecendo na sua vida espiritual, a ligação que você tem com Deus, com o Pai, com o Eterno? E voltando aqui nessa permissão de Deus, para que nessas permissões aqui, aperfeiçoar, fortalecer e fundamentar aqui? Eu coloquei um texto aqui, 1 Pedro 5,10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar os seus passos, te fortificar e te fundamentar. Ou seja, Deus, em determinados momentos da nossa vida, vai nos deixar passar por lutas,
por tribulação. Será que Deus é masoquista? Será que Deus sai de cena e gosta de nos ver passar por luta e tribulação? Não, tanto é que não, que o ato mais extremo foi Ele tomar o nosso lugar. Tomar o nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós deveríamos estar mortos. Mas Ele fez o quê? Ele veio e morreu no meu lugar e morreu no seu lugar. Então Ele não está alheio às nossas dificuldades. Às vezes Ele deixa passar um pouco. Segunda coisa, por nos assegurar o seu amor. Terceira coisa, para nos tornar mais humildes. Quantos gostam de ser humildes aqui? Levanta a mão. Quantos aqui são humildes? Pastor, eu sou a pessoa mais humilde desse mundo. Eu sou a pessoa mais simples, mais honesta. Olha o que Deus faz para nos assegurar a nossa humildade. Isso é Paulo falando, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, olha só, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus parece que colocou uma espécie de controle remoto na vida dele. Quando ele pensava em começar a se exaltar, parece que Deus estava com o controle, com o botão na mão. Deus assim, segurando o botão na mão. Paulo, imagina um cara com todas as revelações que Paulo teve. Imagina, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, o cara conhece de tudo, revelação direta com Deus. E aí Deus fez o quê para ele que não? Talvez ele pudesse estar sendo grande. Um dia ele chegou a dizer assim, eu não me considero ser menor do que o povo estava dizendo que ele não era apóstolo. E ele, num ato de soberba, disse assim, eu não sou menor do que nenhum desses apóstolos. Talvez ele já estivesse se ensoberbecendo. Então Deus fez o que com ele? Coloca um espinho na carne dele. Paulo está andando, começa lá e Deus... meu Deus, me cura, me sara, me restaura, me faz isso, me faz isso. E ele diz para Deus que chorou, clamou, perguntou, orou, jejuou, fez campanha. E o que aconteceu? Nada. Nada. Às vezes, para nos tornar humildes, parece que Deus coloca, você sabe, aquele pontinho cego que você tem? Aquele pontinho bem cego que você tem? Só você e Deus conhece? Parece que Deus está ali no controlezinho na mão. Ó, que você começa a ensoberbecer um pouquinho, a humildade começa a dizer, Deus, clac! E você pensa, meu Deus, eu pensei que nunca mais eu ia fazer isso. Pensei que nunca mais ia acontecer isso comigo. E o que acontece? Às vezes você começa a passar por isso, lutas, essas tribulações, às vezes caem em coisas que você não caía antes, por causa de quê? Para que você possa ser humilde, voltar mais humilde para o Senhor. E a última coisa, para nos refinar, diz que eu te acrisolei, mas disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. Vamos mais para frente, para nós encerrarmos aqui. O que não fazer durante a adversidade? Não transfira a responsabilidade. Olha o que o Simpson falava. Quem já assistiu o Simpson aqui? E aquela hiena? Como chama aquela hiena? Ó luta, ó dor, ó vida. Olha o que o Simpson falava. A culpa... Olha, um cara que assume as suas culpas. Ele diz assim, a culpa é minha, e eu ponho ela onde eu quiser, em quem eu quiser, isso, em quem eu quiser, isso que é um cara que se assume, né? A coisa que eu tenho mais raiva na vida, é a pessoa não assumir os seus erros. Eu nunca tive dificuldade com os meus filhos, de tratamento com os meus filhos, deles errarem, nunca. Errar, todo mundo erra. Nunca proibi meus filhos de errar. Mas eu sempre proibi eles de não assumirem, deixarem de assumir os seus erros. Se você errou, você tem que assumir o seu erro.
A pior coisa que tem, que eu acho, numa pessoa, é você olhar dentro dos olhos da pessoa e a pessoa começar a justificar alguma coisa que você sabe que ela fez. A pior coisa que existe é isso. Então, nós não devemos fazer o quê? Ah, não, foi a serpente que me enganou. Não, foi a mulher que o Senhor me deu que não prestava. Se o Senhor tivesse me dado uma de olho azul, de olho verde, do cabelo encaracolado, não tinha acontecido isso. Mas essa mulher que o Senhor me deu já veio com defeito de fábrica, não prestou. É melhor nós assumirmos as coisas do que nós passarmos, às vezes, lutas, adversidades, por nós não assumirmos os nossos próprios erros. O que não fazer durante a adversidade? Primeiro, não se isole. Salmo 68, verso 6, diz assim: Deus faz com que o solitário faça o quê? Viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Você já viu aquele ditado, antes só do que mal acompanhado? Às vezes eu sento na mesa do pastor Roberto, que a gente está com o pastor Roberto, eu falo, pastor, eu posso sentar aqui porque tem um ditado que diz, antes mal acompanhado do que só. Eu vou sentar. Eu vou sentar aqui. O que acontece quando a gente faz uma burrada, uma bobagem? Um erro, comete um erro, uma gafe, um pecado, comete alguma coisa. A tendência é fazer o quê? Se isolar. Eu acho, por que esta igreja, por que eu acho bom essa igreja ter os seus grupos familiares? Grupos familiares são exatamente para isso. É o complemento da família, que você chega na igreja, você não conhece, ou você não está adaptado, você entra, sai da igreja, a igreja é grande, não tem como ninguém, além de Pai do Senhor, tudo bem, como que vai, como é que está, não tem como. Então por que nós precisamos, para não viver isolado, entrar na igreja, sair, termina o culto, vai embora? Porque se nos grupos familiares nós vamos fazendo laços, vamos criando laços de amizade, e são os laços, deixa-me te dizer, são os laços que ficam na sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, são os laços que você fazem aqui dentro de grupos familiares. São os laços que perpetuam na sua vida, são esses aqui na sua vida de crente, que você nunca vai se esquecer, porque você está num grupo, e estando num grupo é muito melhor, é mais fácil de alguém se defender. Você sabia disso? Você sabia que os bichos mais difíceis de ser morto na selva, você sabe qual que é o bicho mais difícil de ser morto na selva? Pelos leões, principalmente, que os leões são mais fortes. Tem um bicho que é dificílimo de ser morto pelos leões. Muito difícil. Qual que é? O búfalo. Por que o búfalo? Vocês já repararam? O búfalo só anda, eles andam em manadas. Melhor do que manada, andar em manada, é melhor do que nós estarmos juntos aqui. Os búfalos fazem o quê? Além de andarem em manadas, eles cuidam uns dos outros. O leão, quando ataca um búfalo, ele ataca os outros, o que acontece? Os animais espalham. Aí o leão fica de olho no mais frágil, o que está doente, o que está com a perna torta, o que está mancando, e ele marca aquele leão, aí ele marca aquele animal. E quando ele faz, para que os predadores fazem as manadas dispararem? Para que, quando eles disparam, eles sabem exatamente onde está o mais fraco. Quando eles atacam os búfalos correm todos juntos, eles não se espalham. E quando o leão tenta atacar um deles, o que acontece? A manada volta, toda a manada volta, aonde está sendo, às vezes, o bicho sendo pego ali, e eles correm em direção aos leões, e muitas vezes, eu já vi, leões sendo mortos pelas chifradas, porque eles fazem uma roda, vão fazendo uma roda, vão cercando eles, aí o leão não tem como mais sair do meio, e o que acontece? Eles vão com os chifres, jogam o leão lá em cima, 5 metros de altura, e começa a fazer desbolinha daqueles lugares. Então o que acontece na nossa vida? Nós somos frágeis. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando alguém
para que possa tragar. Procurando de que maneira? Você acha que o diabo fica fazendo peripécias? Não, ele fica assim, de olho, olhando o que nós fazemos, onde nós vamos, quais são as nossas falas, as nossas liberações, as nossas conversas, aonde está o nosso ponto fraco, aonde que nós somos frágeis, aonde que está o nosso calcanhar de Aquiles, aonde que sabe que ele pode, que se você às vezes for tentado, porque o diabo tenta, Deus prova, né? O diabo sabe que se você for tentado em alguma área, ele sabe exatamente a área aonde tentar você, ele nunca vai preste atenção numa coisa, ele nunca vai te tentar em uma área a qual você é forte, porque ele sabe. Ah, pastor, eu nunca tive problema de prostituição, lascívia, essas coisas comigo, eu nunca tive, sempre fui fiel à minha esposa. Então saiba de uma coisa, você não vai ser tentado nessas áreas, não vai, porque ele sabe que nesta área você é forte. Ah, pastor, mas tem um detalhe, eu tenho uma dificuldade, eu nunca me libertei. Se eu estou assim, se eu tenho um controle financeiro de alguma coisa assim, pastor, vai me dando aquela angústia, aí minha mão começa a coçar, o cérebro começa a fazer conta, mas esse dinheiro não é meu, isso não pertence a mim, e eu não posso fazer isso, não posso enganar, não posso dar essa palavra. O diabo sabe que exatamente aí nesse lugar que você pode cair. Quando você tiver problema na sua vida, não se isole. Conte para alguém, confesse as suas fraquezas, porque se você confessar as suas fraquezas, não para qualquer pessoa, porque às vezes a sua vida pode sair, aquilo que era segredo vai fazer parte do jornal da Catedral da Família, News, vai ser colocado no Facebook. Vocês não sabem o que aconteceu com o irmão. Vamos orar por ele. Mas tem pastores, homens, mulheres de Deus, homens, mulheres de Deus com sabedoria, homens e mulheres de Deus com uma palavra direcionada à sua vida, levantadas por Deus para te ajudar, para nos momentos de fraqueza você não se isolar para ser presa fácil do inimigo. Não ficar de cabeça baixa, não dar conta de levantar, mas converse com alguém, tenha alguém de confiança, vê um homem sério, uma mulher séria, alguém que você saiba, que vai te ajudar, não vai espalhar nada seu, que vai ser um homem ou uma mulher que vai te dar segurança, e você vai novamente caminhar, vai rir novamente, vai ter alegria. Pastor, mas eu pequei, eu sei que você pecou, mas quem nunca peca? O problema não é pecar, nós não devemos pecar. A Bíblia diz lá em João, diz a filhinhos, não pequeis. Não é isso que diz a palavra? Não pequeis, mas se pecardes, o que acontece? Tendes um advogado no céu, Senhor Jesus, o nosso advogado. Ele vai levantar homens e mulheres e vai dar a palavra dele para que possa ajudar você, possa me ajudar nos momentos de luta e de dificuldades. Vamos ficar de pé. Após a paciência vem o quê? A experiência. Só lendo isso aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, nas tribulações. Olha aqui, sabendo que, olha o que Deus usa. Deus tem os segredinhos deles. Sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Você está grilado, sem paciência. Pastor, eu estou sem paciência de tudo. Ali, tolerato de paciência. É um remédio genérico, mas né? Pastor, eu estou com a minha paciência lá embaixo. Eu estou igual Coca-Cola. Igual Coca-Cola. Antes eu era normal, depois eu fiquei light, agora eu estou zero. Paciência zero, acabou. Tem muitas pessoas que não amadurecem. Olha aqui, paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Ou seja, a paciência produz a experiência, produz a sua maturidade. Tem muitas pessoas que não amadurecem porque eles não trabalham a sua
paciência. E se não trabalhando, Deus sempre tem uma maneira correta. Ele manda o quê? Tribulação, para o nego ter paciência. Levanta as suas mãos assim para o céu. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai. Nesta manhã, a Tua palavra, meu Deus, foi anunciada, a Tua palavra foi dita. Deus, que a nossa vida, meu Deus, nós possamos aprender com o Senhor no meio das adversidades, sabendo que o Senhor, ó Pai, não quer que nenhuma dessas adversidades possa nos deixar abatidos, prostrados, mas que essas adversidades venham nos transformar, assim como foi naquela ilustração do café, ó Deus, que possamos ser daquela mesma maneira que no meio das lutas, das dificuldades, no meio das tribulações, nós possamos sair do meio dela e sair de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, que possamos ser transformados e que possamos transformar o meio pelo qual nós estamos, ó Pai. Faça isso na nossa vida, faz isso no nosso dia a dia, faz isso na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se conduzir, nas nossas palavras, ó Pai. Faça com que as nossas reações diante dessas dificuldades possam ser diferentes, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai, nos abençoa. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai, porque nós dependemos do Senhor, da Tua atuação na nossa vida, do Teu querer e do Teu executar, ó Deus. Sim, meu Pai, nós queremos falar, Deus, queremos dizer obrigado ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós, ó Deus. Abençoa cada um, abençoa cada homem, cada mulher aqui nesse lugar. Deus, dá força para vencer essas dificuldades, dá força para vencer as lutas, dá forças para vencer as tribulações, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.